Olá, pessoal. Na aula de hoje, vamos falar sobre técnicas de aprendizado supervisionado. Bom, então como é que a gente aprende, né? Como é que a gente vai ensinar a máquina? Então, uma das técnicas é a indução. Então, dado um conjunto de exemplos de uma função f, que está lá na nossa base de dados, como se fosse a nossa experiência, tá? A inferência indutiva ela ocorre quando a gente consegue, partindo desses exemplos, gerar uma função h, que a gente vai chamar de hipótese. E essa função h, ela tanto se aproxima de f, como ela também consegue generalizar bem o nosso problema. Tá? Um exemplo simples do que é a indução. E o que significa induzir um problema generalizando ele. Tá? Então, vamos supor que eu vou na padaria no primeiro dia do mês, fui numa padaria X, comprei o pão francês lá e o pão francês estava saboroso, estava delicioso. Aí no dia seguinte eu volto a essa padaria, compro também o pão francês lá e continuou gostoso. Fui todos os dias do mês nessa padaria. No dia 31, fui lá e ele estava saboroso. Comprei o pão e ele estava saboroso. Então, eu vou chegar a uma conclusão. Para mim, eu vou dizer que todos os pães franceses que eu comprar nessa padaria, eles vão estar saborosos quando eu for comê-los. Observa que isso é uma generalização que a gente disse porque eu estou generalizando o problema. Eu estou tornando algo que era específico em algo geral, tá? Isso é o que a gente chama de generalização. E aí vamos tentar ver um exemplo e as situações que a gente pode fazer uma máquina aprender com esse exemplo. Tá? Então, imagina que eu gostaria de prever se minha vizinha vai sair de carro ou não. E essa minha vizinha, para ela sair de carro ou não, depende de algumas características, que são as nossas percepções. Tá? Essas percepções são a temperatura do ambiente, a precipitação, se está nevando, se está fazendo chuva, se está fazendo sol, qual é o dia da semana, se ela vai ou não para as compras, se ela vai ou não fazer compras, e qual é o tipo de roupa que ela está usando, tá? E aí eu tenho, após 3 dias, eu observei os seguintes dados. Pessoal, a temperatura aqui está em Fahrenheit, então por isso que o valor é tão alto, tá? Então, porque esse exemplo foi tirado de um livro em inglês. Então, supondo que durante 3 dias eu fiz essas observações aqui. Ó. Teve um dia que estava 80 graus, estava fazendo sol, era um sábado, ela não ia para as compras, estava usando roupa casual, então ela saiu de casa e foi andando. E assim tem os exemplos. Então, qual será a atitude da nossa vizinha se eu encontrar no quarto dia eu encontrar essa situação aqui? Então, se a gente observar, essa situação é exatamente igual ao que aconteceu no segundo dia. Então, se eu tiver uma boa memória, eu vou dizer que essa minha vizinha vai dirigindo. E isso não é nenhuma técnica do outro mundo, né? Eu simplesmente memorizei o que tinha acontecido previamente. Mas vamos supor que nossa vizinha não é totalmente coerente. Nos dias seguintes, eu observei que aconteceu, a gente estava na mesma situação todos os sábados, estava na mesma temperatura, tudo normal. Ela não ia para fazer compras, ela estava usando roupa casual. Mas tiveram 2 sábados que ela foi dirigindo e 5 sábados que ela foi andando. Se acontecer mais um dia aqui, o que é que a gente vai julgar? Então, provavelmente a gente vai dizer que ela vai andando. Por quê? Porque das 7 vezes, 5 vezes ela foi andando. Então, isso é a gente utilizar a probabilidade, tá? É mais provável que ela vá andando do que ela vá dirigindo. Ok, mas e agora nesse caso? Observa que aqui eu não tenho uma situação exatamente igual que aconteceu nesse dia, tá? Então, nesse caso, a resposta pode não parecer tão óbvia. A gente pode chegar aqui e observar, olha, mas no dia que choveu, ela foi andando. Então, como aqui está chovendo, eu vou dizer que ela vai andando. Pode ser um raciocínio. A gente pode ter um outro raciocínio. Por exemplo, observa que nas segundas-feiras ela foi dirigindo. Nas 2 vezes que era uma segunda-feira, ela foi dirigindo. E agora? A gente vai dizer que ela vai andando, a gente vai dizer que ela vai dirigindo. Então, para a gente entender e conseguir ensinar a máquina a fazer a generalização, a gente vai ter que estudar as técnicas de aprendizagem de máquina, tá? E aí, a primeira técnica que a gente vai estudar é árvores de decisão.
A aprendizagem por árvore de decisão, ele vai receber um conjunto de percepções e vai retornar uma decisão. O aprendizado ocorre por indução, tá? E é uma aprendizagem supervisionada. Elas são fáceis de serem implementadas e utilizadas. E o aprendizado delas é o não incremental. O que quer dizer o não incremental? Vamos supor o exemplo das cédulas brasileiras. Vamos supor que eu fiz um algoritmo de aprendizagem que aprendeu quais são as cédulas brasileiras. Aí a gente tem a cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50 e de 100. Se a técnica que eu usei é uma técnica que admite aprendizagem incremental, se surgir a nova nota de 200, por exemplo, eu só preciso adicionar ao meu algoritmo a nova nota. Ele só vai precisar aprender a nota 200. Todo o resto ele continua do mesmo jeito. Já uma aprendizagem não incremental, se surgiu a nova nota de 200, todo o sistema tem que ser retreinado. É como se ele não conseguisse aprender coisas novas. Para aprender o novo, eu tenho que ensinar tudo novamente para ele. Então, uma árvore de decisão, quando uma árvore é criada, ela é criada baseada numa base de dados lá que simula a experiência. Se você quer aumentar essa base de dados, você vai ter que recriar a sua árvore de decisão, tá? Ela admite estatística, né? Então, problemas como que a gente viu, né? Da vizinha que estava meio indecisa. Teve situações que ela foi dirigindo, teve situações que ela foi andando para o mesmo conjunto de percepções, né? Isso é admitir estatística, é admitir exceções, é admitir que existem situações que é um ponto fora da curva e a gente não pode deixar esse ponto fora da curva atrapalhar o restante do processo de aprendizagem. Então, ela admite a estatística, isso é um ponto bastante positivo. E também ela utiliza uma base de dados com valores nominais. Então, é necessário a gente fazer o ajuste da base de dados para que todas as características possuam apenas dados nominais. Então, o primeiro passo que vai ser feito aqui vai ser o pré-processamento da base, já que essa base não pode ter dados numéricos, né, porque eu estou usando o algoritmo de árvore de decisão, todos os atributos têm que seguir dados nominais, então vou fazer esse pré-processamento, né, essa tradução. Então, eu tenho essa base aqui, tá, de dados, e o primeiro campo que eu tenho aqui é a temperatura. E a temperatura, o livro sugeria, tá, já que a gente fizesse uma normalização, considerando o intervalo de se a temperatura é maior do que 90. Então, se a temperatura é maior do que 90, eu marco sim, se ela é menor, eu marco não. Então, ó, 71 é maior do que 90? Não. 36 é maior do que 90? Não. 62 é maior do que 90? Não. 93 é maior do que 90? Sim. 55? Não. 80? Não. 19? Não. 65? Não. Tá? No campo de precipitação, no atributo precipitação, a gente tem none, que seria sol, sem precipitações, a gente tem a chuva e tem a neve, então já está ok, são dados nominais. No dia, observe que o dia eu tenho 7 dias, e aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 amostras. Então, fica praticamente como um dado numérico. Fica muito complicado, porque é como se eu tivesse um nome para cada atributo. Então, o livro sugeriu que esse atributo, apesar dele ser um atributo nominal, também sofresse um ajuste, tá? Que seria a criação de intervalos para ele. E a criação de intervalos para ele é se o dia é um final de semana ou não. Então, se o dia aqui for um sábado e domingo, eu marco sim. Se for dias de semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu vou marcar não, tá? Então, foi isso que foi feito aqui, ó. Friday é final de semana? Não. Sunday, domingo, é final de semana? Sim. Quarta, é final de semana? Não. Segunda, é final de semana? Não. Sábado, é final de semana? Dois aqui, ó. Sim, os dois. Segunda, é final de semana? Não. Terça, é final de semana? Não, tá? Se ela vai às compras, a resposta é sim ou não. Então, já tá ok, né? Já está nominal. E o tipo de roupa que ela está usando, se ela está usando roupa casual ou formal, também já está nominal. E aqui é a nossa decisão, tá? Então, aqui está a minha tabela pré-processada. Então, agora sim eu já posso usar meu algoritmo em cima dessa tabela aqui. E aí vocês vão perguntar, professora, mas o que é uma árvore de decisão? E eu estou mostrando aqui para vocês o que é uma árvore de decisão. É uma estrutura de árvore que nos nós intermediários, ele analisa as percepções da tua base, tá? Nos nós folhas,
a gente toma as decisões e o percurso da árvore da raiz até uma folha corresponde a uma regra de classificação que ele extraiu lá da base de dados, tá? Então, a gente tem a raiz, vai ser um atributo que a gente escolhe, né? Cada ramo desse nó vai ser, na verdade, um valor que esse atributo pode assumir. Por exemplo, precipitação, ele pode assumir o valor none, que seria só rain, né? Chuva ou snow, de neve. E para cada desses ramos, a gente ou vai escolher um novo atributo, né, para colocar lá, ou se todas as situações em que, por exemplo, na minha base de dados, se todas as situações que choveu, ele foi andando, aqui eu já coloco a minha classificação, tá? Então, os nós folhas possuem classificação e os nós intermediários, eles vão avaliar algum atributo, ok? Bom, mas e qual é o algoritmo que a gente cria essa árvore, né? Então, aqui está o passo a passo. O primeiro passo que eu vou fazer é escolher um atributo, tá? Que vai ser a minha raiz, digamos assim. Aí, o segundo passo vai ser eu estender a árvore adicionando um ramo para cada valor de atributo, tá? Então, por exemplo, se eu escolher lá a precipitação, aí eu vou criar 3 raminhos. Um para a situação em que a precipitação é sol ou não tem precipitação, um raminho para a chuva e um outro ramo para a neve. E aí eu vou passar todos os exemplos da minha base de dados, todas as situações em que meu atributo estava marcado como none, eu vou passar para o raminho none. Todas as situações na minha base de dados que estava como rain, eu vou passar para o meu ramo rain. Eu vou subdividir a minha base, certo? Baseado nos ramos, nos valores dos ramos, tá? Do ramo do meu atributo. E aí, depois que eu passo esses exemplos para as folhas, tá? Aí eu vou avaliar cada folha que eu tenho agora na minha árvore. Então, para cada folha, se todos os exemplos são de uma mesma classe, eu associo a classe àquela folha e naquele momento ali eu já tenho uma decisão. Se não, se eu tenho mais de uma classificação, eu volto para o passo 1, que aí eu vou escolher um outro atributo para ficar ali naquele nó. Então, vamos fazer esse passo a passo, tá? Naquela base de dados que a gente acabou de normalizar. E aí, o primeiro ponto que eu vou fazer para vocês é, tá, eu vou escolher um atributo. Mas qual atributo eu vou escolher? A próxima aula a gente vai ver com bastante detalhes essa escolha desse atributo, tá? Mas para essa aula, que eu quero dar apenas uma introdução de árvores de decisão, a gente vai escolher esse atributo baseado no atributo que trouxer maior índice de decisão. Como assim, professora? Eu vou avaliar os valores que eu tenho. Digamos, se eu escolher o atributo temperatura, que seria temperatura maior do que 90, eu posso ter dois valores. Eu posso ter a situação que ele diz não, e na situação em que as amostras, a temperatura não é maior do que 90, observe que se eu olhar minha coluna de decisão, eu não tomo a decisão. Teve situação que a temperatura não era maior do que 90 e eu fui dirigindo, e teve situação que ela não era maior do que 90 e ela foi andando. Então, eu não tomo decisão. Já se minha resposta for sim, eu tomo uma decisão. Então, vou marcar aqui uma decisão, tá? Nesse outro caso, precipitação, eu posso ter 3 valores. Na situação em que o valor é none, por exemplo, eu também não tomo decisão. Teve situação que eu fui dirigindo, teve situação que eu fui andando. Na situação que é rain, eu tomo uma decisão, que é ir andando. E na situação que é snow, eu tomo uma decisão, que é ir dirigindo. Então, se eu escolher o atributo precipitação, eu vou tomar 2 decisões. Se eu escolher o atributo final de semana, tá? O que é que vai acontecer aqui? Aqui eu não tomo nenhuma decisão. Observa, quando eu escolhi não, ele variou a decisão. Quando foi sim, ele também variou a decisão. Então, aqui eu não tomo nenhuma decisão. Se eu for às compras, também não tomo nenhuma decisão. E se eu não for às compras, também não tomo nenhuma decisão. E de acordo com a roupa que eu estou usando, se eu estiver usando roupa casual,
Teve dia que eu usei roupa casual e fui dirigindo, teve dia que eu fui andando. E se for roupa formal, aí sim, ela toma uma decisão e vai dirigindo, tá? Então, desses atributos, qual é o que tem o maior número de decisão? Nesse exemplo, precipitação. Então, vai ser esse o atributo escolhido. Então, eu vou criar minha árvore assim. Meu primeiro atributo que eu vou avaliar vai ser a precipitação. Sempre que chover, ela vai andar. Sempre que nevar, ela vai dirigir. E o restante da minha base está aqui no nome, né? Eu não tenho uma decisão única. Então, eu vou escolher um novo atributo, entre os que ainda não foram escolhidos, né? Eu vou escolher um novo atributo para vir aqui para esse nó. E eu vou fazer a mesma análise, tá? Em temperatura, na situação de não, ela não decide. No sim, ela toma uma decisão. A precipitação não preciso, né, analisar. Nos dias, em situação de não, ela variou. Aqui ela dirigiu no não, mas nesse não aqui ela andou. Então, o não toma decisão. O sim, ela foi andando, foi dirigindo, também não toma decisão. 0 decisões. E as compras? Quando ela vai às compras, também eu não consigo tomar uma decisão. Teve situação que ela dirigiu, teve situação que ela andou. O não, também não consigo tomar decisão. E as roupas, que eu posso usar, o casual não toma decisão e o formal ele tem uma decisão. Então, para esse caso aqui, eu poderia escolher tanto esse, da temperatura, quanto clothes. Para o exemplo específico, eu vou escolher clothes. E aí, eu vou colocar clothes aqui, ó. Que é, na situação que ela usou roupa formal, só teve um caso, e aí ela foi dirigindo. Na situação que eu tenho roupa casual, aí eu tenho essa subbase, né? Que são as situações em que a precipitação é non e que ele está com roupa casual. Essa situação. E a gente vai fazer novamente a análise dos atributos para descobrir qual atributo que eu vou colocar aqui. Nessa análise, temperatura aqui, mesma coisa, o não toma decisão, o sim toma uma decisão. Precipitação eu não analiso. Olha o dia da semana. O não, ele não toma decisão. Mas o sim, as 2 vezes que ocorreu o sim, ela foi andando, tá? Então, quando tá fazendo sol e ela tá com a roupa casual e é um final de semana, ela vai andando, tá? Então, aqui a gente tem 2 decisões. Shopping. Quando ela vai para o shopping, ela não toma decisão aqui. Quando ela não vai para o shopping, eu também não consigo tomar uma decisão. Então, o que a gente vai escolher? O dia, né? Se é final de semana. É o atributo escolhido. Tá? Então, o atributo escolhido, todas as vezes que ela era um final de semana, ela foi andando. E quando não é um final de semana, eu vou avaliar os outros atributos que eu tenho, certo? Então, aqui eu tenho a temperatura, que ela toma uma decisão apenas no sim, né? No sim ela toma uma decisão. E eu tenho e as compras, né? Que também no sim ela toma uma decisão. E eu vou escolher qual, tanto faz. Qualquer um poderia escolher. Para esse exemplo, eu vou escolher temperatura maior do que 90, tá? Então, coloquei aqui. E aí, minha subbase, né? Agora eu tenho sempre que a precipitação for sol, roupa casual, não é um final de semana e a temperatura não está maior do que 90 graus, aí eu vou avaliar. Se ela for às compras, ela vai dirigindo. Se ela não for às compras, ela vai andando. E aqui eu crio minha árvore de decisão baseada na base de dados que foi passada para o problema, ok? Bom, pessoal, uma árvore de decisão, ela utiliza a estratégia de dividir para conquistar, tá? Então, ela tem um problema complexo e esse problema vai ser decomposto em subproblemas mais simples, baseado em cada atributo. E aí, ela faz essa decomposição recursivamente, até ter a árvore toda criada. E aí, a capacidade de decisão da árvore vem exatamente dessa divisão de espaço que ela cria, tá? Cada subespaço que a gente chama está associada a uma classe. No próximo vídeo, vamos dar continuidade ao estudo de árvores de decisão. Obrigada!